Boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos, nossos irmãos encarnados, desencarnados. A gente está falando desse livro, né? Transtornos psiquiátricos e obsessivos, mediunidade, e adaptando ele para a realidade da nossa casa. Porque acontece aqui os trabalhos, os resgates, e estamos na parte 5. Então, nós temos um grupo no WhatsApp, que é o grupo de estudo. E eu estou passando essas palestras lá. Então, cheguei hoje aqui na parte 5, né? E a parte 1, 2, 3 e 4. Se não tiver no grupo, fala com a Rose, fala comigo, deixa o telefone, a gente inclui no WhatsApp, a pessoa entra e assiste. Se vocês assistirem e gostarem, é a mesma coisa. Tem o link lá do YouTube. Isso aqui ia servir lá pro Benedito lá. Passa pro Benedito o link. Pro Benedito também assistir. E o Benedito passa para o outro. E o outro passa para outro. E tudo acontece a partir disso. Porque a realidade do trabalho da nossa casa é uma realidade diferente das casas espíritas tradicionais. E vocês podem achar também, mas então é muito parecido com o terreiro, né? Porque tem caboclo, tem preto velho, tem exu, tem pombagira. É muito diferente também do terreiro. Eu vou dar um testemunho aqui. Eu passei o material do nosso trabalho da Ilha do Teixeira para a Lu, que é a mãe de santo lá da Oca do índio Urubatã. Ela retornou para mim, qualquer hora eu coloco para vocês, impressionada. Que trabalho que vocês fazem. Eu nunca vi isso. Uma mãe de santo que tem anos de terreiro, que trabalha com as entidades. E nunca vi um trabalho como esse. E sempre foi dito que o nosso trabalho, e isso não é pretensão, nem orgulho, nem prepotência, ele ia se tornar um divisor de águas dentro desse processo. Estava comentando hoje. Aqui a gente tem judeu, a gente tem muçulmano, tem católico, tem freira, tem falangeiro, tem espíritos de Órion, né? Para não falar extraterrestre, né? Que vêm, que sustentam a casa, que trabalham na casa. Então é importante isso. Como é importante? Então a gente precisa fazer isso também. E aí a gente tem lá 40 pessoas lá no grupo de estudos, né? Daí é a mesma coisa, eu acompanho lá os dados. 2, 3 olham. No YouTube, 2, 3 olham também. Então é a nossa casa, né? É o nosso trabalho, a nossa realidade. É orgulho? Claro que é orgulho. Fazer o que ninguém faz, ou que poucos fazem, é um orgulho muito grande. Só que a gente precisa também privilegiar isso, né? É muito importante. Então, tá aí a dica. Se incluam lá no grupo do WhatsApp, pede para mim, pede para a Tânia, para a Rose, a gente inclui e vocês começam a acompanhar. Tem lá o trabalho da Ilha do Teixeira, que a gente fez o resgate lá do Sagrado Feminino, das moças lá que estavam aprisionadas, processo de prostituição, de escravização, tudo isso é muito importante. Isso é um cabedal de ensinamento para vocês agora, para a hora da passagem, vocês saberem como agir. A gente nunca fica achando que vai o quê? Vai virar semente aqui. Ou vai direto pro nosso lar, né? Nosso lar. Né? Pelo menos a gente faz o trabalho no cemitério, né? Então, pelo menos aqui, assistindo a palestra, ou assistindo o que a gente faz lá no cemitério, vai saber o que vai encontrar no cemitério. É importante isso. Para não chegar lá, ficar lá escondido, fugindo lá, né? Porque é uma situação complicada para muitos. Porque a gente chega lá com os nossos vícios, com os nossos apegos. Quando chega, porque... E para mim, eu digo isso de boca cheia. Se for para o cemitério, tá excelente. O duro é ir para casa. O duro é ir para o bordel, é ir para o bar, é ir para o shopping, né, também. Tá sim de gente, de espírito no shopping. Consumismo, né? Então a gente parou na semana passada nesse slide. Está falando sobre reencarnação, né?
Lembra que eu falei do caldeirãozinho, das ervilhas, né? Que a espiritualidade coloca todas as ervilhas para ferver junto no caldeirão, taca fogo. Algumas amolecem e vão para a mesa. Outras não amolecem, duras, vão para o lixo. E a família é isso, é disso que a gente estava falando. A família é um caldeirãozinho, onde a espiritualidade põe fogo naquilo ali e põe para ferver, esperando que todos amoleçam. Mas a realidade não é essa. Poucos amolecem, né? Então eles são reunidos novamente na reencarnação e devem se ajudar no processo de libertação, de um ajudar o outro. Então a Lucy perguntou, será que a gente quando desencarnar vai encontrar com nossos parentes em algum lugar? Muito difícil. Porque nós não somos iguais. E cada um vai para um lugar diferente. Cada um tem um problema, tem um apego diferente. Então quem tem um apego pelo sexo vai para um lugar, quem tem um apego pelo dinheiro vai para um lugar, quem tem um apego emocional vai para um lugar, quem tem uma carência afetiva vai para um lugar, quem é depressivo vai para outro lugar. Como é que vai se encontrar? É só ver dentro do núcleo da família. A gente é tudo igual? Não é. Então tem salas de aula para todos. Aí depois desse estágio, nesses lugares, que é uma purgação do espírito, uma limpeza do espírito, a gente sempre brinca, né, do André Luiz, que ficou 8 anos lá e tal, e ainda foi daí lá para uma casa de retificação, para depois começar a fazer alguma coisa e tal. Vocês lembram se ele encontrou algum amigo lá, quem leu o Nosso Lar? Algum parente? Não encontrou. Nenhum parente. Cada um está em um lugar. Aí depois que você conquista algo e que você tem condição de dar, porque um cego não carrega outro cego, o que acontece? Os dois caem no buraco. Aí você vai pedir uma permissão para ajudar alguém lá, um filho, um pai, um irmão, uma irmã, alguma coisa. E a espiritualidade vai considerar se você tem competência para ajudar. Se tiver, eles avalizam. Mas quanto tempo leva isso? Desde desencarnar, passar pelo processo da perturbação, fica na casa, fica se envolvendo nos problemas, nas dificuldades, porque o carro é meu, porque o dinheiro é meu, porque os filhos é meu, porque a mulher é minha. Se perturba lá, se alia com outros espíritos perversos, vai mais para baixo ainda. Gente, está falando de décadas, a gente não devia falando de séculos. Para a espiritualidade não tem problema nenhum. Né? Jesus tem 21 bilhões de anos, ele tem problema com o tempo? Se ele precisar esperar mais 21 bilhões de anos, nós não temos nem 1 bilhão. Ele espera, mas não é nós, o negócio é com a gente. É o tanto que dói na gente. E quem fica em casa vira um obsessor, né? Não vira? Porque vai querer deitar na cama junto, vai querer sentar na mesa junto, vai querer comer junto. A família já está envolvida, já passou o luto, a viúva já arrumou namorado, e o espírito está lá. É. Dona Flor lá, seus dois maridos, né? Tem um filminho, né, do Jorge Amado, se não me engano. E é assim, isso é uma perturbação tremenda. E não sai disso. Nós temos espíritos aqui que estão passando por isso há anos. Você vê, tem aqui a enfermaria, tem o acolhimento. E não fica aqui, porque a mente puxa para casa. Ou a mente puxa para os locais de interesse, para o bar. Quando não puxa para o sítio do pai Quirino. Então a gente precisa entender isso. E se ajudar. Se ajudar enquanto está encarnado é mais fácil, é melhor, porque nós já estamos aqui. Antes de começar a palestra, a gente estava falando nisso. Para reencarnar, olha, arrisco dizer que está muito difícil. Então, eu trouxe uma manifestação, tem acontecido uma coisa interessante.
eu vou dar palestra hoje, a manifestação aconteceu ontem. Eles estão trazendo. Ó, filho, para você pôr de exemplo lá. Ontem, fresquinha, gente. Ontem, nessa hora, aconteceu essa manifestação aqui. Mostrando a realidade. E a gente tem que entender a realidade espiritual. A gente não está aqui falando para encarnado, eu não estou falando para vocês. Eu não estou mesmo falando para vocês. Estou falando para os desencarnados. E para vocês é o entendimento de que a vida verdadeira é a vida do espírito, do desencarnado. Enquanto a gente não enfiar isso na nossa cabeça, eles são o que nós vamos ser amanhã. E esse amanhã é o quê? Pode ser daqui 1 minuto, 10 minutos, 1 hora, 1 dia, 1 ano, 10 anos, ninguém sabe a hora. E a gente precisa, porque todas essas manifestações, elas têm um processo de catarse. Catarse é quando você traz para você a realidade do outro. Então, quando vem a manifestação e o Espírito começa a falar, isso serve para que a gente se posicione no que ele está falando. Porque ele está falando dos nossos dramas, dos nossos apegos, do nosso orgulho, da nossa vaidade, das nossas dores, do nosso medo. As manifestações, elas têm essa função. Porque senão, uma casa desse tamanho, com tantos trabalhadores espirituais, as manifestações poderiam acontecer no plano espiritual, de madrugada. Então, de madrugada, eles vão lá, pegam a Linda, trazem o espírito da Linda, senta aqui, me pegam, sento aqui, pegam a Tânia, as pessoas que participam, sentam aqui, e a gente faria a sessão mediúnica no plano espiritual. Com muito menos dificuldade do que a gente faz no plano físico. Por quê? Porque quando a gente faz no plano físico, a gente vem com um monte de tranqueira na cabeça da gente. De casa, do dia a dia. Então funciona com o esforço deles. Então eles trazem exemplos que se encaixam na nossa realidade. Então quando vocês ouvirem, se coloquem no lugar do Espírito. Não pense que nós vamos para o nosso lar, não. Eu já tenho falado isso aqui há muito tempo. Ninguém aqui vai para o nosso lar, eu assino. Ninguém vai. A gente tem coisas para resolver, imediatas. A gente está trazendo o espírito que é credor nosso de 3.000 anos atrás. Que agora que dá para trazer. Aí tem a pretensão de ir para o nosso lar, de ir para Aruanda. Aruanda é nosso lar dos umbandistas. E nosso lar é o céu dos espíritas, que é só uma colônia. Que é só uma colônia, dentre milhares de colônias. É muito bonito o filme, claro, o livro é muito bonito. Então vamos assistir o que o nosso amigo vai falar. Ele está dando um recado para alguém aqui da casa. É um recado pontual para alguém aqui da casa. Talvez seja para todos, porque talvez se a gente não esteja ligado à realidade dele, nós temos credores como ele que estão ligados, atrelados a nós também. Então serve para todos nós. E para a gente ver como eles são determinados, o que falta para a gente. Eles são determinados. E aí, se não existe um amparo, uma proteção, um anjo da guarda, mas não é anjo da guarda católico, não. Porque quem foi buscar ele foram os guardiões e as guardiãs, foram os Exus e as pombagiras que foram buscar, porque é eles que cuidam desse negócio aqui. Então dá para considerar que o nosso guardião pode ser um Exu? Claro! Poxa, uma Padilha? Claro! Mas maravilhoso, se for, vocês estão
Aí, se for, vocês estão tranquilos. Só que a gente tem que provar primeiro que a gente merece, tem um merecimento para receber essa proteção. E talvez essa pessoa aqui da qual ele está falando esteja nesse momento tendo esse merecimento, porque ele veio para ser retido aqui. E aí, cabe a nós pensar, como que a gente consegue esse merecimento? Como que a gente consegue ser apadrinhado por uma Padilha, por uma Mulambo, por uma Navalha, por um Tranca-Ruas, por um... Como que a gente consegue isso? Ah, gente, eu só vou dizer uma coisa para vocês, eles são muito exigentes. Não é qualquer pão na esquina, não, que tem que mostrar que quer determinadamente mudar. Aí eles veem essa vontade, veem essa força, eles começam a se interessar. E se a gente não é aquele que faz um pouco, depois desiste, né? Aí a coisa realmente pode acontecer. Então esse é o olhar. Esse é o olhar. Vocês vão ver que tem uma proteção aqui. E olha, ainda bem que tem, porque o nosso irmão, com todo o respeito, eu conversei com ele ontem, a gente conversou bastante, mas ele chegou babando. Pedra, pedra, água na pedra. Água na pedra? Para bater mesmo, para ver se quebra, né? Não, às vezes não quebra, mas às vezes desvia, né? Isso aqui não? Sei não. Isso aí eu estou me referindo ao que vocês querem comigo, sabe? Vocês querem que eu amoleça, vocês querem que eu largue de fazer o que eu faço, vocês querem que eu desista de fazer o que eu estou fazendo, e vocês sabem que não é nada bom o que eu faço mesmo, né? Não me orgulho. Mas assim... Não me orgulho. Não me orgulho, mas eu insisto. Não é nós que queremos. Eu quero destruir. Eu quero destruir. Eu quero apagar. Apagar. Sabe quando a gente quer apagar uma pessoa? A gente tem que apagar a mente. E pra que a gente tem que fazer uma pressão. É vingança, meu irmão? Mas eu estou falando que não é orgulho, é vingança. É vingança. Vingança no sentido do que a gente faz, entendeu? Do que a gente tem que fazer. Tem que fazer? Tem que fazer. Não é uma opção? Fazer não é uma opção, meu irmão? Pode ser, mas isso aí muito me agrada, porque eu acho que tem que sofrer. Tem que sofrer, tem que sofrer, tem que sofrer. E quando vamos apertar, vamos moer, vamos remoer. E quando, porque assim... A conta já chegou, né? Eu estou aqui, né? Será ferido, na mesma medida, no mesmo peso. Né? Então, nem me preocupo com isso. Você estava aqui ouvindo, né? Você ouviu a questão da pedra, da água. Então você sabe também da condição daqueles que chegam nesse pretenso poder, nessa pretensa força. Mas não tem importância, nem que eu fique preso, mas eu tenho que falar para vocês, entendeu? Tenho que contar, porque quem está escutando sabe muito bem o que está passando. Sabe muito bem. Agora, pode ser que receba um alívio, né? Vamos ver, né? Se vocês conseguirem me prender aqui. Se a gente conseguir te prender, meu, vamos ver, olha, né? Em torno de você. Eu sei. Olha em torno de você. Para você saber tudo isso que você fez e tem feito, o que está te causando. Vai te causar a partir de agora. Estava fazendo, né? E foram me buscar. Tantos foram me buscar. Chegaram na mesma condição que eu vou dizer para você, meu irmão, até muito mais revoltados, rebeldes, poderosos, eu escutei você falando. Hoje, meu irmão, né? Hoje, depois, porque aqui nós temos todo o tempo. Porque o tempo é seu. O tempo da mudança, do pensar, do revisar as suas atitudes, é seu, meu irmão.
Nós não estamos aqui, como você disse, para convencer ninguém. Não. Existe uma lei soberana acima da minha cabeça, da sua cabeça, que está imperando agora. E essa lei disse basta, essa lei disse, chega. né? Disse. É por isso que vocês foram me buscar, né? Isso. E ninguém... Eu até pensei que vocês, ou no caso, a lei não fosse agir já, que eu ia conseguir muito mais. Mas eu sei que existe a lei, lógico. E a lei... Claro que eu sei. bateu E seu eu sei martelo que eu vou ficar preso. sobre a sua Eu cabeça, sei. né, meu irmão? Eu Então, a sei. partir de agora, é um outro tempo, é um outro momento. Eu não vou mais poder O ficar que a gente quer? A gente deseja. arrasando. A gente espera que você compreenda, meu irmão. E quanto antes você compreender, melhor é. Para você. As pessoas, elas passam o que elas têm que passar. Porque essa lei também impera sobre o sofrimento de todos. Você não estava subjugando e violentando e fazendo tudo que você, pela sua liberdade, pelo seu poder. É porque foi permitido até um determinado momento. Mas a hora que isso vira um desejo, a hora que isso vira um prazer, meu irmão, a lei não permite. E a consequência está aí. Nós estamos vendo e olhando a consequência. E a gente deseja que você mude seu pensamento, porque é difícil, meu irmão. O que vai mudar difícil. O que vai mudar é para quem, né? Se libertou. Sou eu mesmo. Depois vamos ver para frente como é que vai ser. Então tá certo? Não se preocupe, não se preocupe. Claro que eu me preocupo, né, meu irmão? Não se Porque você preocupe. está agora sobre nossa... Não se preocupe. sobre o nosso chão, sobre a nossa responsabilidade. Então, nós vamos conversar muito. Não só aqui nessa mesa, lá também para onde você vai. Nós vamos até lá conversar com você. E eu quero que você saiba que nós temos todo o tempo do mundo, meu irmão. Todo o tempo do mundo. Fique bem, meu. Isso aí eu entendo. Eu tive bastante tempo mesmo. O que eu pude fazer, eu fiz. Agora novos tempos. Que você possa aproveitá-lo. Viu, meu irmão? Fique bem. Onde estava mais fácil, né? Ele falou para 4, né? Porque a gente estava em 4. Agora nós estamos em 20. Então agora ele falou para 20. Né? Encarnados, né? Mas eu acho que é um encarnado. Ou encarnada. Né? Minha intuição diz isso. Mas a questão é essa. Veja a determinação. E aí, se não existe alguém que vai lá e recolhe, vou moer, vou quebrar, eu já tenho feito isso. Algo aconteceu, e a gente tem que entender isso, algo aconteceu a essa pessoa que ela recebeu essa possibilidade. Senão eles iam lá e tiravam os credores de todos nós. Aí tem que construir mais 200 calabouços. Que já está empiocado. Nosso calabouço tem 5.000 metros abaixo da terra. Andares com alas masculinas e alas femininas. Andares. Os mais endurecidos, mais no fundo da terra por causa da energia telúrica. A força da terra absorve a energia densa deles. Até isso. Eles medem o espírito. Vamos supor, isso aqui vai lá para o 20º subsolo. Isso aqui vai para o 10º, isso aqui vai para o tal. É tudo energético. Então tem o seu lugar. É chamado de calabouço. Não tem a dor e sofrimento de um calabouço medieval, né? Mas é porque é um lugar onde é retido, onde é fechado. Porque senão, ao nível do pensamento. Esse pensamento, se ele não for bloqueado, ele sai, ele tem o endereço vibratório da pessoa.
da qual ele está falando. Ele tem o endereço vibratório da pessoa. E a gente precisa entender isso também. Ah, então eu vou fugir do meu credor. Vou morar lá na França. Gente, tem um endereço vibratório. Até porque a gente veio para o Brasil para nos, entre aspas, esconder dos nossos credores. Porque no mínimo aqui a gente foi inquisidor lá. No mínimo aqui a gente queimou mulher lá. Queimou gente na fogueira. É o nosso passadinho. Aí esse cidadão aqui, com todo esse ímpeto de determinação, pode ter sido queimado na fogueira. Isso que a gente tem que entender. Ele é um credor. Ele só não perdoou. Deve ter doído tanto para ele. E às vezes não queimamos só ele, né? Ele, a esposa, os filhos, o cachorro, o gato, queimou tudo. Não perdoou. Sorte nossa que muitos perdoaram. Eram almas boas que também sofreram sob o nosso jugo, mas que nos perdoaram, senão a conta era muito maior. Então a gente tem que entender isso. Aonde a gente estiver, o nosso endereço vibratório vai nos aproximar deles. Encarnado, desencarnado, pode reencarnar outra vida, eles estão perseguindo a gente por... Tá, eu estou trabalhando com o espírito aqui, caso meu, de 3.000 anos atrás. Aí alguém me pergunta, como que ele me achou? 3.000 anos atrás, lá na Turquia, lá. Aí me chegou com espada e tudo, querendo me degolar. Como é que me encontrou? Endereço vibratório. E a espiritualidade segura, porque se eles abrirem a porteira, quantos vão vir? Então assim, hoje o fulano ou a fulana dá conta desse caso aqui. Então vamos fazer uma aproximação. Vocês querem resolver o problema com ele depois que desencarnar? Porque a hora que desencarnar, quem vai estar lá esperando? Com esse ódio todo aqui? Então, gente, não é melhor resolver aqui? Sorte dessa pessoa, que de alguma forma conseguiu um merecimento, uma ajuda, um apoio, um apadrinhamento, para que isso seja resolvido aqui, porque os meus casos são resolvidos todos aqui. Judiam aqui, vem aqui, covarde, me degolou, me isso, aquilo e tal, e ó, é anos às vezes, até vai se abrandando, vai se acalmando, termina, não, daí vem o próximo, resolve esse e vem o próximo, mas é muito melhor do que do lado de lá, porque aqui tem o quê? Tem toda essa energia, tem toda essa proteção. Eles entram aqui, eles não são os mesmos. Cai as armas lá no portão já, cai as espadas, cai a armadura. Isso é muito bom. Querendo dizer que aqui é a hora e é o lugar. Que a gente tem que aproveitar esse momento. E não é o caso mais complicado. Tem outros casos mais complicados. Então, né? É uma obsessão? Claro que é uma obsessão. É um processo obsessivo. Que um credor está em busca de vingança. E a gente tem que entender também assim. Tem o credor e tem, já falei aqui, né, na semana passada, ou retrasado, os obsessores de aluguel. Profissionais que só fazem isso. E aí o nosso credor contrata alguém muito especializado no processo obsessivo para fazer o trabalho da obsessão com a gente. Então isso se abre também. E qual é a única proteção que nós temos?
Tem proteção? Tem. Porque a obsessão, ela acontece de dentro para fora. Ela nunca acontece de fora para dentro. Então o nosso amigo aqui, o nosso credor, chega na gente e ele vai achar brechas, ele vai procurar brechas para ele entrar. Se ele achar a brecha, então vamos supor, a questão dele aqui é uma questão de... Como é que podia falar? Questão de uma vingança porque essa pessoa destruiu a família dele. Um acerto. Sempre é um acerto. Não é um acerto, né? Ele quer moer. Não é um acerto. O acerto vai acontecer na frente. A hora que ele estiver calminho, tranquilo, anos aqui, décadas aqui. Se a pessoa continuar aqui, também fazendo o seu trabalho, vai ter um momento que vai ter um encontro dessas duas almas e vai ter um acerto. Aí é um acerto. Fugiu agora. A brecha. Ele vai procurar a brecha. Então, se ele está com a brecha na questão da vingança porque a gente fez um mal para a família dele, ele vai começar a nos observar. E ele vai perceber que nós temos uma brecha, vamos supor, na sexolatria, na área do sexo, ou no alcoolismo, ou na drogadição, ou na depressão. Não é da competência dele. Mas ele vai procurar obsessores de aluguel na área da sexolatria e vai contratá-los porque é nessa área que ele vai querer derrubar aquela pessoa. Ou se a pessoa tem medo, ou tem alguma fobia, sempre ele vai trabalhar na área da brecha que tem. Não tem brecha nenhuma. Céu de brigadeiro. Estou trabalhando na casa espírita, estou fazendo sopa, estou isso, aquilo. Nossa, né, os Exus, pombagiros, os guardiões estão me apoiando, estão me ajudando. Olha. Não tem brecha. Ele não desiste. Ele se afasta. Porque ele tem um endereço vibratório. Então você vai, essa reencarnação toda, né? Vai bem, tranquilo, desencarna, vem trabalhar na casa espírita, na enfermaria e tal. Reencarna na outra vida, ele ainda tem o endereço vibratório. Pisou no tomate, ele vem. Gente, estou falando de 3.000 anos. Ele vem. Até que aconteça o acordo, o ajuste. E esse ajuste acontece quando existe uma mudança naquele que está sendo alvo. Quando ele perceber que eu não sou mais aquele cara que tacou fogo na família dele lá na Inquisição, porque daí se eu começo a trabalhar para o bem, a espiritualidade começa a me ajudar. Já aconteceu aqui. Foram resgatar a irmã de uma credora minha. Foram no abismo e buscaram ela lá, acharam ela lá, porque eles têm o endereço vibratório também. Trouxeram ela, internaram aqui na enfermaria. E a Aurora queria me comer. Queria acabar comigo. Aí um dia, minha irmã, venha conhecer o trabalho da nossa casa. Tiraram ela do calabouço, levaram na enfermaria. Ela viu a irmã lá sendo tratada, que ela não via há 1.500 anos. E aí? Aí não dobra? Aí dobra. Quem que estava lá dando aguinha na boca da irmã? Eu. Mudou.
Mudou, não é mais. E é isso que a gente tem que mostrar. Para eles cederem. Senão eles não vão ceder, porque eles ficam vendo toda hora que a gente é aquele serzinho lá. Que vê uma formiga e... com prazer. Eles veem, eles observam. Então tem que ter a mudança é nossa. E se a gente tem nossos credores que estão em cima, estão aí realmente joerando a gente, né? Joerando, moendo. Porque nós estamos abrindo brechas. Tem brechas. E a gente precisa resolver essas brechas. Se a espiritualidade vê a boa vontade, olha lá, olha que coisa linda, eles foram lá buscar ele. E, gente, eles não estão prendendo ele, é um benefício para ele, porque eles estão limpando ele. Ele vai sair dessa situação muito melhor, eu tenho certeza disso. Consciente, lúcido, porque ele está envenenado pela vingança. E atrás dele tem outros interessados que instigam. Então está quebrando todos esses vínculos, né? Corta todas essas teias, esses fios, né, que ele tem com o passado, com outros, que ele também tem credores, né? Ele também tem obsessores. Então ele também está sendo protegido aqui dentro. Uma hora ele vai pensar com calma e tudo vai melhorar. Agora, quem que starta todo esse processo? É nós. Se não partir da gente, não funciona. Então, a obsessão é a ação persistente que um espírito... Gente, eu não uso a palavra mal. Eu tirei do Evangelho segundo o Espiritismo isso aqui, do Kardec. Mas não é mal. Não existe espírito mal. Existe espírito equivocado. Porque se existia espírito mal, existia o sete pele. O demônio, o diabo. Também não existe. Existem espíritos equivocados. E esse equívoco pode ser resolvido dentro desse processo que a gente está falando. E ele vai ser um dia um espírito bom. Todos. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá do meu rebanho. Jesus falou, nenhuma. A gente não pode duvidar disso. Exerce sobre o indivíduo que deve ser considerada, porque ele é credor, porque a obsessão deve ser considerada uma provação ou uma expiação. Então não adianta, eu bebo porque o obsessor me... eu faço isso porque o obsessor... Não, negativo, não tem que pôr culpa em obsessor nenhum, não. Aí aceita. Aceita, porque é um ajuste que nós estamos procurando. Com esse caráter, e ela pode ir desde a simples influência moral, que é os episodinhos do dia a dia, né? A gente põe o dedo para fora e elogia a mãe do outro motorista. Às vezes não é a gente. Está sendo influenciado ali. Tem uma índole, mas não é a gente. Então é coisa simples, que não vai fazer diferença. Sem perceptíveis sinais exteriores. Eu sou assim mesmo, né? Ninguém mexe comigo. Mas você está ali sob uma influência. Desculpe aqui, eu comi palavras aqui que eu digitei meio rápido. Até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Barbacena, quem estava aqui e viu, quem estava aqui acompanhou eu indo em Barbacena lá no manicômio e viu que veio de lá, sabe exatamente o que é uma obsessão que atinge, que perturba as faculdades mentais. Diga, Rose. Aquela hora que você estava falando lá das coisas que são as nossas falhas, né? Do álcool, drogadição, não é? Tem coisas mais simples. A reticência, quem gosta de uma fofoquinha. Sim, a gente... mas eu não bebo, mas eu não sou, né? Não tenho. Mas aí as pequenas coisas também, né? Abrem brechas. Que são... a gente não dá muita atenção. Que são sem perceptíveis sinais exteriores. É do dia a dia. Joga uma coisinha. Fica feliz quando o outro se lasca. Merecia mesmo, bem feito. Coisinha simples, que parece que é da rotina da gente.
É da rotina da gente, mas semelhante atrai semelhante. Aí eles se aproximam e se locupletam com essa nossa tendência. E vão gostando, vão se aproximando. Aí tem a tendência, gente, vai para casa com a gente. Vai para casa com a gente. Quem abriu a porta? Aí é aquele obsessor ali do trivial do dia a dia. Que é imperceptível. Mas sempre atrás desse tem outros muito mais interessados no processo. Que é o caso lá do sítio do Pai Quirino, da ordenha lá. Do ectoplasma. Parecia um lugar tão, comum, para a Terra, para o planeta, porque o problema da sexolatria aqui é o maior problema da humanidade hoje, é a sexolatria. Então só é um sítio de prazer. Mas por trás daquilo, o que tinha? Um processo de busca de ectoplasma para construir coisas monumentais no reino deles. As alienações mentais de qualquer espécie sempre decorrem dos gravames morais daqueles que delinquem. A Rosa está falando, gente, fazer fofoca é delinquência. Não é só matar, não, os outros. Uma fofoca da esquina que vira um negócio, é uma delinquência. Na atual ou em existência pregressa. Quer dizer, se for fofoqueiro hoje e está frequentando o centro espírita, há 500 anos atrás era o que então? Porque é fofoqueiro dentro do centro espírita. Com toda nessa questão moral, conhece-te a ti mesmo, conhece o verdadeiro cristão ou o verdadeiro ser de luz, pelo esforço que ele faz, e fofoca. O que era então lá no passado? Quantos foram para a fogueira por causa dessa fofoca? Tem livros aí. Rolou a fofoca lá na igreja, na confessionária com o padre chamou o inquisitor, queimaram a família toda. Tem livro ou não tem? Quem já leu sabe. Eu lembro da história e não lembro o livro. As matrizes dos seus compromissos infelizes fixam-se no perispírito, não é no corpo, que as transfere para o corpo somático, é o que eu estou falando. Daqui 10 reencarnações nós vamos ter, porque está no nosso espírito, que o perispírito é a forma do espírito, a forma do corpo, as ligações, os plugs, o endereço anímico que faz com que se ligue, tomadas. Sempre vai estar ali, enquanto a gente não limpar isso, não fizer o acordo, aí é menos uma tomadinha. Tem outras, resolve outras, vai resolvendo. E atrás desse pretenso credor, quem que instiga ele? Realmente quem se interessa no processo. Que a Terra não evolua, que não haja a transição planetária, porque eles também vão ser exilados. Então é uma luta. E às vezes a gente desencarna com aquela mágoa, com aquela revolta, e acaba sendo vítima desse processo aí. De outros por trás da gente, interessados em... Aí a gente chama, a gente vira escravo. Aí a gente é escravizado. Os evangélicos falam assim, estou diante de uma guerra espiritual. Acho que talvez eu estou imaginando, o pastor falando isso, pro fiel. É isso, né? Só faria uma correção, porque a guerra deles é com o diabo, com o inimigo, e o inimigo é o diabo. Agora, quem é o inimigo? Quem é o inimigo do pastor? Ele mesmo. Quem é o inimigo do fiel? Ele mesmo.
Então somos nós, a gente que vai lá no sítio do prazer deixar ectoplasma lá. E a gente é que vai. Então nós somos o nosso próprio inimigo. É esse inimigo interno que a gente tem que vencer. Porque se o processo obsessivo, Marcelo, é de dentro para fora, quando eu liquidar esse inimigo, não tem mais ordenha. Não tem mais obsessão. O externo enfraquecendo. E ainda se ele vê na gente um exemplo, às vezes a gente até pode convencer. Né? Se a gente está num lugar como esse aqui, que pode dar um suporte, que é uma casa de acolhimento, além de fazer o acordo, a gente pode estender a mão, vem para cá, vamos te ajudar também. Que é o que é feito aqui. É feito aconteceu com a Aurora, está acontecendo com o Sultão, está acontecendo com que tem relação mais pessoal comigo, né? Entende? Então, as matrizes ficam no perispírito. Então, daqui 20 reencarnações, se esse processo com esse credor não resolveu, ele vai estar farejando o meu endereço anímico. Como ele já está farejando há 2000 anos atrás e continua, até acertar. Pode haver um engano? Leis imutáveis. Não tem engano. Não existe... Então, se eu faço uma intriga dele para você, todo mundo vivo, hein? Uhum. Aí você morre com raiva dele, mas nunca procedeu isso. Uhum. Aí você não vai obsidiar ele, porque você, enquanto vivo, você pensava que ele era o culpado. Você vai ter mentes perversas atrás, interessadas em... Então vai deixar. Quer ver o circo pegar fogo. Entendeu? E você, Marcelo, está do lado deles, porque você é alguém intrigueiro. Então você trabalha para eles. Então daqui a pouco a intriga vai parar ali? Não, porque amanhã você vai fazer outra intriga, porque quem faz, faz. Com ele, com ele, com ele. Então, cara, você tá de que lado você está? Então deixa ele aí, esse aí está trabalhando para nós. Olha como é interessante. E a gente tem que entender esse mecanismo. E a gente é muito inocente nisso. De não entender o processo. Não precisa conhecer a história. Aí, tipo assim, o Marcelo trabalha para nós. Lá. Tem uma organização lá que te ajuda a espalhar as suas intrigas. Marcelo desencarnou. Quem vai estar esperando o Marcelo? Porque você já tem um vínculo, você já tem um contrato também. E aí esse é um grande problema, né? Porque daí é a parte da escravização espiritual. Que aconteceu aí com Saldanha, com os livros que a gente lê aí. Né? Então um pai de santo, que não é um pai de santo, porque um pai de santo é da Umbanda, e a Umbanda é sagrado. Só faz coisa boa, só trabalho do bem e do amor. Mas puseram o nome lá de terreiro, sei lá do que lá. E aquele pai de santo que recebe dinheiro para fazer maldade para os outros, para ficar rico. Então ele tem aliado com ele espíritos perversos que ajudam ele nesse processo. E ele usufrui disso. A hora que esse pai de santo desencarnar, mas já tem um par de correntes esperando ele na hora. Porque ele já se comprometeu, ele já se envolveu. E eles falam assim, ele é meu. O que vocês foram lá buscar ele? Ele é meu. Ele é meu, é nosso. Olha só, cara, é dono. Ô Marco, eles pensam sempre assim, a gente trabalhou para você durante muito tempo, né? Conseguindo tudo que você queria, né? Agora que você desencarna, você vai trabalhar pra gente, você vai pagar tudo que a gente fez pra você. Nem é isso, Vanessa. Eles estão te algemando. A cada trabalho, existem correntes energéticas que vão te algemando, vão te aprisionando. Né? Quando você desencarna, você já está aprisionado a eles.
Sabe? Nem é essa coisa assim, a gente trabalhou. Isso aí é romântico. A gente trabalhou para você, agora, né? Agora você vai trabalhar pra gente, tal. Isso é um acordo de cavalheiros, né? O zelo da corrente, É grande. pesa. Escravo mesmo. E aí eles vão tentando disseminar isso para ter cada vez mais. Então é complicado, é perigoso, né? Vamos ver se a gente termina? Tá bem. Tá, então reencarna com endereço vibratório, que continua até quando resolver. E aí, quando reencarna com todos esses plugs mentais, vai dar lugar aos distúrbios no nosso corpo, de natureza orgânica, psicológica, mental, porque a gente está vinculado a essas entidades, direta ou indiretamente. Aí reencarna com os problemas que a gente reencarna aqui, porque o perispírito está denso, está pesado. E é o que? É castigo de alguém? De Deus? A gente está só juntando. Joana de Anjos fala. A gente reencarna para resolver os problemas, sai mais comprometido. Sai para resolver com 10 credor, arruma mais 20. É a nossa índole. Arruma mais 30. Anda para trás, piora. Por isso que tem exílio agora. Distúrbio, ou se transformam em tomadas para a fixação dos plugs vibratórios dos seus adversários espirituais, aqueles que lhes sofreram os prejuízos. O credor sofreu a prepotência, o crime, a maldade nossa. Está o plug mental ali. Ele vem com o plug. Como ninguém foge de si mesmo, da própria consciência, o plug é esse, né? É a consciência. A culpa gravada no cerne do ser faculta a sintonia com os adversários em relação aos quais tem dívida a acertar. O meu espírito sabe que eu queimei o cara 500 anos atrás. Quando eu vou dormir, eu saio do corpo, eu exalo isso, esse cheiro. E ele pareja. Porque o espírito sabe que fez, tem a culpa. Por isso que eu falei da catarse. Quando a gente faz a catarse, a gente já consegue trabalhar isso. Quando eu falo, vamos para o terapeuta, vamos para o psicólogo, vamos para o psiquiatra, fazer a catarse para trabalhar isso. Para não deixar chegar nesse nível. É natural nesse sentido que a mediunidade contribua em favor da saúde espiritual de todos aqueles que se encontram em cursos nos soberanos códigos da justiça divina. Porque os acordos, Marcelo, são feitos aqui. Eu já apertei a mão aqui de credores. E ficou tudo resolvido. E hoje está trabalhando na casa, inclusive. Ajudando a resgatar outros. A reencarnação é uma experiência grandiosa, na qual se encontram os recursos para a felicidade do ser, dependendo, no entanto, da segura decisão de cada qual para vencer as más inclinações. Sem isso não funciona. Vencer as heranças do passado, que ressurgem em forma de conflitos e de necessidades mentirosas. As fugas, né? Os gatilhos que a gente tem são necessidades mentirosas. Eu bebo para esquecer, eu faço sexo para esquecer, eu vou no shopping moer meu cartão de crédito para esquecer. Isso são fugas mentirosas. Necessidades mentirosas, não são reais, são ilusórias, que naquele momento, mas e amanhã? Não resolve. Não são muitos os triunfadores imediatos, porque sempre escamoteiam a verdade, mascarando os sentimentos e entregando-se aos excessos sem fim. Porque daí pesa, né? O credor pesa, já pensou? Ele estava moendo alguém. Esse alguém que ele estava moendo tem processos de fuga. E ele gerava gatilhos. E essa pessoa sai tentar burlar essa condição emocional, esse remorso que o espírito tem. E aí a gente faz coisas que
Não devia ter comprado, não devia ter gastado, não devia ter assumido essa dívida, não devia ter bebido tanto, não devia ter, né? Não devia. Por esse motivo, as repetições do processo depurativo, as reencarnações, fazem-se multiplicadas, quando seria possível realizar o passo definidor de rumos com sacrifício e entrega total, relativamente com rapidez, como o realizam os verdadeiros homens de bem, os heróis e os santos. Eu pus santo com letra minúscula, porque todo mundo tem um pouquinho de santo também, né? Não vamos também moer ninguém, já tem quem moa. Certo? Ficamos assim? Obrigado, vamos pensar nisso. Semana que vem nós retornamos. Gratidão.